significativos são dois projetos recentes que fazem parte de uma prática que tem algum tempo. Eu trabalho com base 3, carteira, Marinha. Esse é o primeiro trabalho que eu tive a sorte de fazer com eles. Me convidaram para fazer concurso. Fui convidado para fazer esse concurso. Agora, com o Pablo e o Dudu, o Pablo está aqui, o Dudu, o Eduardo Ferroni, eu já venho trabalhando há uns 6 ou 7 anos, ou mais. 2004, foi uma escola da FDE, primeiro trabalho que eu fui fazer no escritório deles, lá na Galeria Metrópole. É um escritório já hoje muito famoso, cooperantes, originalmente os arquitetos cooperantes, com quem eu venho fazendo projetos já desde então. Então, é importante isso, essa é uma prática. Eu, quando era aluno da FAO, trabalhei com muitos professores da FAO. Tive a sorte de trabalhar com o avô da Marina, o professor Mange, fiz estágio no escritório do Mange, foi fundamental, trabalhei com um monte de professores. E essa coisa da gente, depois de um certo tempo de tocar escritório, tudo, começar a fazer projetos em parceria, ex-alunos, o pessoal ligado à FAO, isso é uma coisa muito importante, isso é um caldo de cultura que nos interessa muito. A gente produz assim, o Barossi, que está aqui, sempre trabalhou com alunos da FAO, o Ângelo, Bruno, Maria Luísa. Isso é uma prática que a gente tem aqui na escola. Então, é muito bom estar aqui apresentando esse projeto com eles. Espero que, oportunamente, eles venham a falar alguma coisa também do projeto. Importante dizer, proximamente, eu acho que vão ser professores da FAO. Já são mestres pela FAO, são doutorandos, estão terminando o doutoramento. Não é? Você também. Então, é importante isso daí. Isso aqui nós vamos apresentar aqui, discutir projetos de arquitetos da FAO, professores da FAO. Então, começando essa apresentação pelo projeto, esse projeto de concurso da Estação Antártica, esse concurso teve os projetos entregues no comecinho de abril, no dia 2 de abril. Esse projeto, como o do Bruno, como o do Álvaro, professores da FAO que participaram. Obrigado. De professores da FAO, apenas a professora Anália Morim teve uma menção honrosa. De qualquer jeito, foi uma oportunidade muito grande para todos que participaram de enfrentar um problema muito difícil. Eu nunca, na minha vida profissional, que já tem mais de 40 anos, topei com uma questão tão difícil, tão complicada. Bom, começando, para vocês saberem onde é isso, aqui está São Paulo, isso é uma foto, uma imagem do Google, e aqui está a base do Brasil. Isso aqui fica no paralelo 62 graus sul. Não é tão sul, então. Eu até tive, o ano passado, fui convidado, estive na Finlândia, numa cidade lá no meio da Finlândia, onde nasceu o Álvaro Alto, Jyväskylä, que tem uma latitude maior do que essa daqui, é 63. Então, a base brasileira fica nesse paralelo aqui, que é o limite do que se considera a Antártica.
aqui está o continente antártico, tem essa península, essas ilhas, e aqui está Buenos Aires. Uma imagem mais próxima mostra que nós estamos numa ilha chamada Ilha Rei Jorge, né? Um pequeno arquipélago. Esse arquipélago, aqui a Ilha Rei Jorge e uma península. A base brasileira fica numa península dentro de uma baía que está aqui. Se vê aqui uma baía voltada para o sul. Essa baía do Almirantado, é isso? É isso? Você me lembra bem? Baía do Almirantado. Península Keller. E aqui, essa imagem, já uma parte da baía está congelada, aqui, o mar está congelado. Né? Vocês verem, aqui está a península e uma parte da baía congelada. Chegando então mais perto, aqui essa imagem rodou 90 graus, mais ou menos. Né? Tá? A península está nessa direção, norte-sul, e aqui o eixo dela está leste-oeste, norte-sul aqui deitado. Esse é o limite da Bahia, da Bahia, a península com as várias estações, aqui tem várias estações de pesquisa, postos de pesquisa, postos avançados. E a base mesmo é nesse lugar. Essa é uma imagem de satélite, né, da base que pegou fogo, que é essa daqui. Base brasileira que pegou fogo há 2 anos e meio atrás. Esse amarelinho aqui, eu lhe conto que no edital se pedia que mantivesse o lugar, nós mantivemos esse lugar aqui pelo ponto. E aqui um trecho com reservatórios de combustível, infraestrutura, que também não pegou fogo, também recomendaram, era uma pedida do edital, que fosse preservado. Então esse trecho aqui de uma, não vou te chamar nem uma praia, mas é uma orla, nessa direção norte-sul, né, com a base e as instalações todas visíveis. Importante chamar a atenção já nessa imagem, né, tem um espigão, uma serra, né, uma serra com altitudes que chega a 500 metros, 450, 500 metros de altitude, alguns pontos aqui. Né? Então é uma encosta muito íngreme. Dessa serra aqui de degelo, né, degelo da neve, acaba restando aqui 2 lagos permanentes, né, que são reservatórios de água permanentes que são a fonte, dá para ver aqui essas linhas, são canalizações, são tubulações que captam essa água de degelo desses 2 laguinhos aqui para a base. Isso era exigido que se mantivesse. Tem uma série de limites aqui muito rígidos, propostos pelo programa, pelo edital, de limites para edificações, né? Porque são áreas onde existem micro-organismos, líquens, vegetação rasteira, muito importante, né? E que é a alimentação de animais, etc., já nessa vizinhança, nessa primeira vizinhança. Isso que aparece aqui é algo intocável. Né? Então, aparentemente, você pensa assim, puxa, vai fazer um projeto na Antártica, que ótimo, alguém comentou isso comigo, que ótimo, não tem recuo, não tem taxa de ocupação, não tem gabarito. Né? Não é verdade. Tinha limites muito estritos para a ocupação, que praticamente restringiam todos os projetos a esse território já ocupado pela base antiga.
aqui está, eu vou passar rapidamente as pranchas entregues no concurso, né, porque é o produto final apresentado. Rapidamente, como se a gente estivesse numa exposição, vendo rapidamente as pranchas, depois volta com atenção para cada pormenor dos projetos, né. Essa é a primeira prancha, com uma ideia da implantação do conjunto edificado, né, junto àquele território. Aqui, em transparência, por baixo dessa faixa lateral, aparecem os reservatórios de combustível que tinham que ser mantidos, né. Alguns croquis, e isso aqui é ensaio feito no computador, simulação como de túnel de vento, né. É uma questão fundamental. Isso me faz mencionar, desde já, que, mais do que temperatura, né, nesse lugar a temperatura vai de menos 40, não é isso? Menos 40, menos 50. Hã? Menos 28. Só? Veja, surpreendente, né? Menos 28. Porque a presença do mar, da água na vizinhança, acaba equilibrando muito a temperatura, né? Menos 28 até 16 graus. Né? Então, no verão, você pode estar fora, ao ar livre, aproveitar o sol, etc. Mais do que temperatura, a questão maior que nós tínhamos aí para equacionar é vento, né? Foi pedido pelo edital que se considerasse, né, as construções resistindo a ventos de 200 km por hora. Né? Normalmente, a gente trabalha com um limite de 100 km por hora, então é o dobro. Então, isso foi uma preocupação desde o início, e essas imagens aqui, depois eu vou mostrar ampliado, são simulações de vento sobre o edifício principal. Mais uma imagem da implantação. Aqui o lago de degelo, de abastecimento. Imagens da estrutura, dos componentes da estrutura, do edifício principal e dos laboratórios. Então, isso já antecipando, o programa está equacionado num edifício principal, em laboratórios e num edifício de serviços junto ao chão. Planta no térreo, cortes, planta superior, um perfil frontal, detalhes, e imagens internas como essas, externas, renderizações. Bom, então, tentando explicar o processo, essa primeira imagem é um croquis, de implantação. Essa orla e a decisão, a base existente, ela estava colocada mais ou menos aqui, a decisão de organizar o programa segundo um eixo paralelo à orla, um eixo norte-sul. Edifício principal, laboratórios, uma grande área de trabalho, já configurando uma praça de trabalho, de serviço de chegada, o heliponto, né? É um croquis preliminar de implantação. Aqui são croquis, né, que bem preliminares também, considerando essa coisa do vento. Eu tenho que fazer um parênteses agora e lembrar que nós decidimos, e aqui já havia essa decisão tomada, decidimos trabalhar com um sistema construtivo de madeira pré-fabricada. Né? Isso tem a ver com a questão toda logística de transporte, né, do Brasil, do território brasileiro até a Antártica, as escalas
se faz para levar tudo para lá. Hoje, tudo que se leva para a Antártica faz necessariamente escala na cidade de Rio Grande, no extremo sul do país. Né? Depois de Rio Grande, chega em Punta Arenas e depois vai para a Antártica. Muito bem. Então, a decisão de trabalhar com madeira produzida, processada no território brasileiro, em Rio Grande. Instalar uma indústria de processamento de madeira, de reflorestamento da região, de madeira da região. Isso tem a ver com a origem da produção desse material, as questões todas ambientais que isso está envolvido, né? Decisão de uso de madeira, questões mais do que discutidas do sequestro de carbono, né? Nesse material, do processamento e principalmente do peso reduzido para transporte. Né? Peso reduzido desse material para o transporte. O estado da arte das bases, né, antárticas, mais ou menos aponta nessa direção. A gente foi ver as bases antárticas mais recentes. A base mais sofisticada, mais recente, mais elaborada é a base belga, a base Rainha Elizabeth, da Bélgica, que é feita toda em madeira, num sistema muito semelhante a esse que nós acabamos adotando. Muito bem. Decidido isso, né, o uso desse sistema construtivo, a primeira coisa que nos ocorreu, né, tanto a Marina como a KT fizeram já muitos projetos com o Hélio Olga, eu então, nem se fala, né? Muitas vezes já trabalhei com o engenheiro Hélio Olga, que produz estruturas de madeira industrializadas, e decidimos procurar o Hélio para nos ajudar nesse projeto. No dia que eu liguei, em seguida dessa decisão, a notícia que veio do escritório do Hélio, não foi, o Hélio nem estava, mas o Hélio tinha acabado de se comprometer com um escritório de arquitetura de Barcelona. Então estava comprometido a assessorar esse escritório do Henrique Miralles, né? Escritório que continua o escritório do Henrique Miralles. Bom, o que fazemos nós então? Então eu me lembrei, nesse momento, de um engenheiro que eu conheci o ano passado aqui na FAO, veio para aquele seminário Woodworks, que aconteceu aqui em agosto, começo de outubro do ano passado, exatamente. Então esse engenheiro suíço, Martin Ankermann, que eu conheci nessa ocasião, esse pessoal todo da Suíça, da Federal de Zurique, da ETH, que tem intercâmbio com a FAO, vieram em peso para cá para fazer esse seminário conosco. Esse engenheiro que esteve em casa no dia seguinte, né, ao encerramento do evento, ele me apresentou um portfólio da firma dele com esses projetos muito publicados recentemente do Shigeru Ban, de madeira, com essas formas reversas, formas livres, né? Montados. O mais famoso é um clube de golfe na Coreia, produzido na Suíça, tudo produzido na Suíça e montado na Coreia. O Martin, esse engenheiro, me falou assim: pois é, você está vendo isso aqui? Depois da primeira conversa que tivemos pelo Skype com o Shigeru Ban, mandou o primeiro croquis, 6 meses depois estava montado na Coreia. É uma obra, se vocês conhecem, quem conhece, é uma obra muito sofisticada, com uma geometria muito sofisticada. Ele tem um sistema que produz peças, né, com as formas as mais variadas, superfícies mais variadas, né, produzidas, esculpidas por um robô ligado diretamente no computador. Então,
com o e-mail que eu mandei para ele, ele respondeu entusiasmado às primeiras conversas que tivemos por Skype, né, juntos, Marina Carteiro juntos, no Skype com o Martin. O Martin até falou assim, pois é, eu participei do projeto da Estação Belga, né? Por acaso teve essa coincidência. Então, das primeiras conversas, eu me lembro que ele falou assim, olha, essa questão de vento de 200 por hora, temos que trabalhar sem arestas. Edifícios sem arestas. Essa é uma questão fundamental, que orientou o nosso desenho. O nosso desenho teve essa preocupação. Então, esses primeiros croquis, sem aresta, você teve a ideia de você ter um edifício solto do chão, né? Você tem um problema da neve, a neve lá chega a 3 metros de altura. Então tem que ser solto do chão, senão você fica sem poder sair. Se você faz colado no chão, você não tem como sair na hora que a neve está a 3 metros. Então é solto do chão, tem a ver com o vento que passa por cima e por baixo, a resistência ao vento melhora muito, quer dizer, muito menor quando você faz solto. Então esses primeiros croquis, esse de um edifício, um perfil de um edifício, eventualmente com cabines e espaço de convivência, a gente, nesse momento, pensou assim, poxa, temos um programa, eu devia ter adiantado já, o programa era muito diversificado, né? Além desses edifícios principais que já apareceram, com cabines e áreas de convivência, e outro de laboratórios de serviço, tinha uma série de outros edifícios menores, de laboratórios, postos avançados, né? Tudo isso a gente imaginou sendo como uma família, né, que tem o mesmo DNA, mas são indivíduos diferentes. Então, cada um está num lugar, tem um problema, e é mais ou menos o que, nessa conversa, apareceu esse croquis aí, mostrando variação morfológica de edifícios, né, articulados. Isso é muito preliminar. Outra vez, outro croquis com esse tipo de preocupação. E esse é um croquis já de um dos edifícios menores, como é que chamava esse edifício mesmo? Agora me escapa o nome. Esse era a unidade de mergulho. Unidade de mergulho. Isso fica na beira do mar. O mergulhador, quando tem o problema de descompressão, sobe muito rápido, ele tem que ser imediatamente tratado. Tem uma máquina aqui que é câmara hiperbárica, não é isso? Câmara hiperbárica. Então, isso aqui, em azul, aqui está o corte e a planta dessa unidade de mergulho. É um croquis bem preliminar. Isso aí, por incrível que pareça, ele se manteve praticamente assim até o fim, né? É aquilo que, voluminho que parece um chiclete, que está na frente na aula. Aqui já é um primeiro croquis de laboratórios, edifícios de laboratórios, já com uma morfologia mais ortogonal, né? Módulos que se repetem, um primeiro corte, né? A borda do mar, e aqui o tipo de estrutura que a gente estava imaginando, muito próxima, e vocês vão ver no final, muito próxima à construção de barco, de navio, né? Casco de navio, nervuras, cavernas, como cavernas de embarcações, de casco. Esse já é um croquis que procurava equacionar o edifício principal, com cabines, é um número grande, eu não me lembro do número total de cabines, você lembra? Hã? 32 cabines, né? Relativamente. Mais 4 cabines maiores, especiais. Então tinha essa quantidade enorme de cabines para o pessoal da Marinha, que fica permanentemente, pesquisadores, cientistas que vão falar, visitantes, né?
que é um item muito importante. Esse edifício aqui tem uma coroa inteirinha de cabines aqui, e a gente estava procurando aqui organizar no interior, como praças, né, os espaços de convivência. Coisa muito importante também. Espaços de convivência, né, nesse caso, onde você tem períodos de 2 meses sem poder sair, né? Então, o espaço de convivência no interior do edifício é um item muito importante, a gente valorizou isso muito desde o começo. Agora, esse edifício aqui estava dando uma dimensão muito grande, corredores muito compridos, e aí nos ocorreu a hipótese de organizar isso em 3 alas, né, com essa organização triangular. E aí ter um espaço interno de convivência que começou a ser equacionado aqui nessas geometrias com essas dimensões, 15 metros, 5. Aqui já é um croquis que resolve, tem a coisa toda das cabines, auditório que tinha aqui, sala de estar, e adotamos então um miolo, né, um núcleo central de circulação vertical e com a localização do espaço da cozinha, das dispensas principais, da padaria, tem uma padaria, né? Quer dizer, simbolicamente, não só fogo, mas essa coisa do alimento, da alimentação no centro do edifício. Refeitório, aqui uma área de estar, de estudo, e uma área muito importante, porque imagina ficar 3 meses dentro, sem poder sair, tem uma sala grande de ginástica com aparelhos, etc. Bom, aí, nesse croquis aqui do lado, começa um equacionamento já de estrutura, considerando essas paredes divisórias das cabines como septos estruturais que são sustentados por conjuntos de mãos francesas em pirâmide, né? Em forma de pirâmide. Foi nesse momento que nos ocorreu a ideia, fazendo já um perfil aqui, e esse espaço central com uma grande cúpula, né? Isso tudo tem a ver com a coisa do vento, daqueles estudos iniciais, e tem neve acumulada nesse teto aí. Essa neve acumulada, o vento leva em grande parte, mas a parte mais rebaixada acaba retendo uma quantidade grande de neve, que acaba derretendo. Então, nós temos que dar uma saída para essa água, né? Aí foi uma ideia que nos ocorreu, pensando que construções desse tipo, né, de madeira, muito leves, etc., são construções que têm uma inércia térmica muito baixa, né? É tudo muito leve. A madeira é ótimo isolante, mas absorve pouco, né? Ela impede que passe o frio, o calor, isola bem, mas tem uma capacidade pequena de absorção. Para você estabelecer inércia num edifício, você precisa massa e densidade. Isso vem a ser concreto, né? Vem a ser pedra e pode ser água. Aí que apareceu essa ideia de trabalhar com essa água da neve, a captação dessa água aqui, nessas partes baixas, ter, então, na cobertura, 3 grandes calhas, que seria aqui, e ter reservatórios de água que, acrescidos à água que vem da captação daqueles laguinhos de degelo, né, vem a ser a água de abastecimento. Então, o tratamento da água, em vez de ser feito fora, numa estação de tratamento fora do edifício, acabou acontecendo no interior do edifício. Seria aqui a água do degelo, da cobertura, com mais a água que vem dos lagos de captação. Isso tudo é uma água que contribui
para a inércia do conjunto edificado todo, né? E além disso ajuda a climatizar. Vocês sabem que, apesar de ser muito frio na Antártica, e mesmo junto ao mar, como está a base brasileira, é muito seco, né? O grau de umidade é baixíssimo, né? Então, a presença dessa água no interior é muito importante. E voltando atrás um pouco, está aqui esses ensaios de simulação de vento, né, para o edifício principal. Aqui vocês veem que o vermelho não acontece aqui, né? Quer dizer que aqui é que você começa a ter velocidades maiores né, com essas cores aqui. Então ele está, quer dizer, tem velocidade alta aqui, mas aqui a coisa se comportou muito bem. Bom, então vamos ao projeto mesmo, feita essa introdução, esses critérios e conceitos. Aqui de novo a mesma imagem que estava numa das pranchas, imagem de implantação. Edifício principal, laboratórios, esse edifício de articulação baixo junto do chão, porque daqui são recolhidos embarcações por essa rampa, né? Guincho. Então, esse edifício tem esse desenho, nós vamos ver depois melhor, em função dos espaços necessários para essa garagem, para as oficinas, e isso que está aqui na frente, então são tanques reservatórios, estações de tratamento de lixo, né? Tudo fora, geradores, o edifício principal, laboratório, o heliponto e aquilo que ficou, o restor da base antiga, os reservatórios. Esse aqui é a cabine para o mergulhador ser socorrido, esse edifíciozinho. Aqui aparece, já nessa ampliação da imagem, a coisa das calhas de captação de neve, né? Isso aqui são pequenas genitais para banheiros das cabines, e esse espaço central já está anunciado aqui com essas grandes claraboias, né, e uma parte coberta no meio, é a área de convivência no centro da edificação. Os laboratórios têm também alguma genital dentro. Isso tudo aqui é célula fotovoltaica, captação de energia solar, aqui também. E nesse trecho, um deck que liga as duas edificações por cima do edifício de serviço. Quando o tempo está bom, dá para passar aqui por cima, parar aqui, tomar sol, deitar para tomar sol, 16 graus centígrados, né? Eventualmente até que dá para tomar sol aqui. Bem-vindo. A planta do térreo, rampa de chegada, a praça de trabalho, a grande praça, entrada para a garagem, aqui um garajão de máquinas, tratores, né? Oficinas, aqui a parte de tratamento de lixo, reservatórios, combustível, tudo separado para fora para prevenir eventual combustão dessas peças aqui, incêndio. Isso aqui está separado, isolado, embaixo dessas grandes portas de aço, nesse caso. Então, isso está no chão, obrigatoriamente, e esse edifício principal tem um núcleo recuado aqui com infraestrutura. Tudo isso aqui é infraestrutura de tratamento de lixo, tratamento de água, né? Climatização, aqui o grande depósito de mantimentos e materiais, isso aqui é lavanderia, isso aqui é enfermaria com umas pequenas salas de cirurgia, inclusive, uma recepção, né? E passa-se através do edifício, né, de serviço, daqui para o laboratório, que tem a sua infraestrutura também, né?
pesquisadores chegam aqui por embarcação dos outros postos avançados e vão trazer o material para cá, para o laboratório, que tem uma recepção de material de pesquisa. E aqui, o andar superior, com os dois edifícios articulados pelo edifício baixo de serviço, esse deck chamado, laboratórios, cabines e a área de convívio. Isso aqui está ampliado para entender essa planta. Aqui exatamente está abaixo das calhas que parecem cobertura, né? De captação de água de neve, da neve. Né? São chafas que comunicam com aquele embasamento de serviços. Né? Todas as tubulações passam por aqui, são visitáveis. Isso aqui são painéis movíveis. E aqui esses 3 tanques de água. Nesse caso, junto à sala de ginástica, é uma raia de 20 metros por 2,5 para natação. Entendemos que, como complemento, isso não estava no programa, complemento dos aparelhos aqui, que estão aqui de ginástica e tudo mais, poder nadar, né, quando se está num lugar desse, fechado por 2, 3 meses, é uma coisa positiva. Né? Você não pode andar, nem andar, tem que fazer caminhada. Então, espaço para natação. Os outros são tanques de tratamento de água, né, água de degelo para consumo. Miolo com cozinha, copa, cozinha, câmara frigorífica, padaria e a grande despensa. Isso aqui é um lan house, né, auditório, sala de reunião, sala de estar, refeitório. E cabines. Todas as cabines, com cabines especiais maiores aqui para comandantes e visitantes ilustres. Estava no programa. Os laboratórios, tem uma coroa de laboratórios com iluminação natural, janela, uma parte interna, um miolo aqui de infraestrutura. E essas imagens mostram a sucessão de elementos construtivos, numa perspectiva explodida. Fundação, né, que é um pequeno cone pré-moldado de concreto, que seria produzido aqui, mandado para lá, e o fundamental são tirantes. Isso aqui é cravado na rocha, perfuratrizes que cravam na rocha e injeta concreto em volta de uma cordoalha de aço. Então, a fundação é mais para segurar o edifício contra o vento do que um apoio. Os conjuntos de mãos francesas, esse é o miolo central, tem esse cilindro central de madeira, né, uma paredona de madeira, que é um elemento estrutural muito importante até para travamento da estrutura. E aqui, esse é o anel do andar das cabines e do espaço de convivência, com esses... A cada 2 cabines tem uma parede estrutural, né? Não é toda a cabine. Tem uma parede divisória, onde tem uma parede de instalações, nós vamos ver depois. Então, isso daqui, como eu estava dizendo, é como se fosse cavernas de casco de embarcação, de qualquer embarcação. É como se fosse um casco com essa geometria de triângulo arredondado. Cobertura, né? E a mesma coisa, aqui semelhante, com uma geometria um pouco diferente, adequada à função dos laboratórios. Isso aqui são as outras unidades todas, né? O módulo de mergulho que estava na frente, né? E as várias edificações, como essa estação em Ipanema, que é um laboratório do outro lado da península, né? Onde tem até uma cabinezinha aqui, algum pesquisador pode ter que ficar aí, passar a noite aí. Aqui,
Isso é exatamente dessa estação Ipanema, é um corte da estação Ipanema. Não, esse é dos laboratórios, né? Dos laboratórios. Laboratórios, uma das janelas, as partes internas, zenital, instalações, esse casco todo aqui com passagem visitável de instalações. Dá para ver aqui, isso aqui tudo é isolante. É uma madeira compensada por fora, outra por dentro, e um grande painel de isolamento. Isso aqui ia tudo pronto em gomos, né? Produzidos em Rio Grande, na cidade de Rio Grande, com material nacional, mão de obra brasileira, montado lá, previsão de montagem em 40 dias, não, 4 meses, desculpa, total da obra, que é o período de verão, onde é possível você fazer a obra. Esse é um corte setorial do edifício principal, com cabines, isso é uma cabine, né? Tem uma varanda corrida na periferia, né, que é muito importante para você captar luz, calor luminoso, controlar isso aí e emitir para dentro. Então é uma varanda que funciona como uma estufa, né? Circulação, aqui é aquele shaft com instalações, a grande calha de captação de água da neve e um dos reservatórios internos aqui. Esses reservatórios de água, né? Essa é a estação Ipanema, a tal estação Ipanema que está em posto avançado. Isso aqui é uma cabinezinha, o laboratório e uma área de entrada e descompressão. Eu quero pedir agora que a Marina fale um pouquinho desses sistemas todos aqui, e ela esteve mais próxima dessa questão e coordenando isso com o escritório que colaborou conosco, o Gerson Nevita, que... Tamanho. Ah? Qual o tamanho? Do quê? Isso aqui? Isso. 50 metros. Não é? É. Um pouco menos que 47. 47 é daqui até aqui. Bom, quer falar um pouco? Alô? Eu acho que talvez eu pudesse falar primeiro de maneira mais integral dos sistemas. Uma das premissas de ocupação da Antártica é que toda edificação, toda ocupação seja zero emission, ou seja, a gente não pode deixar nada e tudo que a gente coletar, a gente tem que devolver no mesmo estado que é. Então, o ar, a água e tudo aquilo que a gente venha a usar tem que ser devolvido para o ambiente no seu estado natural. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que criar um sistema ambiental para poder receber 60 pessoas que precisam consumir água, consumir alimentos. Então, esses sistemas todos que a gente vai usar nos projetos, nos edifícios isolados, tanto na base principal, tem que ser sistemas de uma alta eficiência tecnológica, mas sistêmica também. Quer dizer, cada máquina, se ela puder ser aproveitada para uma ou mais funções, sejam elas aquecer, tratar a água, ou tratar o esgoto, ou o lixo, melhor. Então, tudo que a gente pôde usar de sistemas foi nesse sentido, no sentido de usá-los de forma híbrida, multifuncional. Então, cada um dos próximos slides mostra os esquemas das principais disciplinas, né? Então, esse é o sistema de aquecimento, que usa dois sistemas, os sistemas ativos e os sistemas passivos. Sistemas passivos são a própria luz do sol, o calor do nosso corpo, o calor que emana das máquinas ligadas em funcionamento, das lâmpadas em funcionamento, são os sistemas passivos. E os sistemas ativos são aqueles que produzem calor quando os ambientes ou a presença nossa não é suficiente. A gente procurou trabalhar o edifício também com a sua inércia térmica e com diferentes temperaturas para diferentes usos. Quer
dizer, você não precisa manter o prédio todo a 24 graus, mas no banheiro, onde você tira a roupa, é legal estar a 24 graus, porque afinal de contas vai tomar banho e tal. Mas, por exemplo, nas circulações, ou mesmo nas garagens, se tiver 15 graus, com um pequeno casaco, você dá conta. Afinal de contas, são atividades onde tem muito desgaste físico, então você também se aquece. E assim a gente pôde equacionar uma grande economia de produção de energia de calor, que é a maior questão lá, além da água. São as duas grandes questões. A outra coisa importante é que, como a gente está numa zona temperada da Antártica, a gente tem um período muito curto onde, de fato, o ar tem que ser aquecido. Porque quando a gente tem 15 graus lá fora, se você faz uma troca e com a presença das pessoas, que é o período onde tem mais gente nos edifícios, isso é praticamente suficiente para aquecer o ambiente. Então a gente tem uma diminuição de consumo de energia produzida durante o verão e mais consumo de energia produzida no inverno. Isso faz com que o sistema todo seja muito mais simples do que estações, por exemplo, que tem que lidar com 60 graus negativos, como as estações americanas, ou mesmo essa belga, né? Bem, então esse é o sistema de aquecimento que se vale de placas solares nas duas coberturas e de um aproveitamento das máquinas todas que tratam o lixo e que tratam a água do esgoto. Qual você quer passar? O vermelho é aqui. E passa para frente. Esse é o sistema de energia elétrica, que também é um dos maiores sistemas de consumo. E a gente aqui vai se aproveitar desse vento de 200 km por hora. Então existe uma plantação de energia eólica, são 39 turbinas, e a gente tem que ter um gerador de qualquer maneira, porque se porventura o sistema falhar, ele tem que ser um sistema que dê conta de ser suprido, porque a pesquisa, principalmente os laboratórios e as pessoas, têm que ter a possibilidade de, numa situação de emergência, ainda ter energia. A gente fez um cálculo para diminuição de todos esses consumos, então essas separações em alas e mesmo a separação dos edifícios em partes faz com que a gente possa ligar e desligar áreas sem ter que estar o tempo todo com tudo ligado, o tempo todo com tudo funcionando. De qualquer maneira, a gente tem uma central de distribuição que fica junto ali do edifício central, esse térreo onde tem a garagem. Esses são os nossos cálculos de consumo. Com relação à água potável, a gente de fato se utiliza dos 3 sistemas que ali a gente pode ter para se abastecer. Então, durante o verão, a gente tem os lagos, que são 2 lagos de água potável, que também é uma situação peculiar dentro da Antártica, porque as outras estações só tem o gelo ou o mar para se abastecer de água potável. Essa água bruta ela é tratada por um sistema de filtros e abrandadores, enfim, mas são sistemas físicos, a gente não está usando nenhum mecanismo químico de limpeza da água para ela se tornar potável, porque mesmo a água dos lagos ela precisa ser tratada. E a gente chegou à conclusão que também poder usar a água do mar, principalmente no inverno, quando tiver muito gelo, pode ser bom porque a gente, por osmose reversa, com facilidade consegue tirar o sal da água e isso é mais econômico do que descongelar a água doce dos lagos. Depois, o sistema de tratamento de esgoto também se utiliza de uma tecnologia nova de membranas que trata as águas negras e cinzas e a gente tem 40% do sistema de águas de reuso. Então, o sistema é um sistema muito econômico de consumo de água. Depois, com relação aos resíduos sólidos, a gente também está usando um sistema de tratamento térmico e secagem, quer dizer, tanto o esgoto quanto o lixo passam por um tratamento e vão se reduzindo em tamanho, e esse sistema de secagem produz calor. Então, parte do sistema de abastecimento de energia vem do calor que essa máquina produz. Depois, esses tijolos secos, na verdade, se a gente pudesse fazer lá uma estação de reciclagem, a gente poderia usar esses tijolos para fazer pavimento, para fazer isolamento térmico, mas isso não pode, então a gente tem que trazer de volta para o Brasil.
E aí são trazidos para o Brasil tijolos de lodo e de matéria, enfim, seca, que daí aqui, se quiser fazer uma estação de reciclagem, isso pode ser transformado em pavimento, por exemplo. Esse retorno acontece 2 vezes por ano só. Então, a estação tem que ser capaz de reduzir o seu volume de lixo sólido para 6 meses de estoque, né? E aí, essa é uma imagem do conjunto. Não, termina. Não. Essa é a imagem noturna aí da base, vista por trás. Aqui está um dos lagos, né, de abastecimento, a orla, edifícios laboratórios, esse é o edifício de garagem, de serviço, o edifício principal. Mais uma imagem noturna, né? Aqui a nossa praça de trabalho, de chegada, junto à orla, e o espaço central, espaço de convivência com, isso aqui é a copa, depois a cozinha, aquele miolo todo de serviço e no mezanino uma biblioteca, né? Fica aqui Esse é um dos tanques, outro tanque, né? Acolá o tanque que dá para ser usado para natação. Esse é o refeitório, quer dizer, é um ambiente aberto, integrado, onde esse volume central faz um zoneamento de funções, mas existe um ruído, evidentemente, quem estiver aqui no refeitório, se alguém estiver nadando, vai ouvir, o que não é nada mal, né? Quer dizer, como comunicação. E as clarabóias, né? O trecho coberto onde está a biblioteca. E isso aqui são murais, a gente reproduziu aqui um mural na Maria Bonomi. É um mural que está num prédio na Paulista, que foi reproduzido aqui, não exatamente, mas foi traduzido. Mas o que nós imaginávamos que isso daqui, esses painéis aqui, fossem murais, né, e de vidro translúcido para iluminar, através desse vidro, iluminar as circulações das cabines, né? Pronto, então com isso terminamos, se eu não me engano, isso. Está aqui a equipe, os arquitetos, Caterine, Jorge, Marina, arquitetos colaboradores, muitos alunos da FAO aqui. A estrutura, o engenheiro de Zurich, Martin Antermann, e o pessoal todo da GSM Vista, que fez os projetos de instalações e meio ambiente. O município de São Paulo, Ponte dos Remédios, está aqui a foz do Tietê e o Pinheiros, aqui junto ao Cebolão. Tá? Aerofoto mostrando o terreno, esse é um projeto da SEAB, uma encomenda da SEAB. Cebolão, aqui é Anhanguera, Bandeirantes, né? Ceasa está aqui, ó. Uma foto mais próxima com a Ponte dos Remédios. Aqui, ó, isso aqui é Vila dos Remédios. Ponte dos Remédios, o terreno era ocupado até agora a gente começar a obra, quer dizer, foi ocupado por uma indústria metalúrgica muito grande, metalúrgica São Jorge, não é isso, Paulo? Hã? São Jorge. Uma indústria metalúrgica grande, né? Um terreno ocupado desse porte aqui, são galpões. Essa foto tinha parte dos galpões já tinham desabado. Não, sim, estava sem o teto, né? E esse galpão aqui nós estamos preservando, ele está em bom estado. E esse terreno aqui é um terreno que fica junto à marginal, mais baixo. Essa indústria toda foi
para ser construída, ela foi sobre um aterro. Tem um aterro, um desnível de 3 metros daqui para cá. Né? Isso tudo é um aterro. Tem um desnível de 3 metros também daqui para a rua que está aqui do lado. Isso é muito importante, foi gerar algumas coisas importantes de projeto. Aqui estão marcadas as edificações preservadas, né, reapropriadas, com uso reapropriado. Essa aqui decidimos depois também não... Ela se verificou em mau estado, né, no final das contas, e nós não preservamos. Isso aqui, para ter ideia, vocês anunciar a verticalização que o projeto nosso propõe, mostra, isso aqui é vizinhança do nosso terreno. Né? Voltando aqui, ó, isso aqui, esses prédios estão construídos aqui. Ó. Aqui tem uma torre, essa foto é mais antiga, mas já tinha uma torre aqui, tem várias torres aqui nessa região e outras começando a ser construídas aqui. Ó. Aqui tem torre também. Né? Só para mostrar que o que está sendo proposto, a densidade e altura de edificações propostas no projeto, não é alguma coisa agressiva, violenta no entorno. Isso é uma foto de uma maquete de papelão que nós fizemos com a ponte, aqui a marginal, edificações preservadas, como esse galpão, a portaria da antiga indústria. Né? Uma foto sobre a ponte, o terreno. Nesse momento, olha, essa foto aqui eu nem tinha me dado conta. Mostra o que aconteceu nos últimos... Essa foto é de uns 2 anos atrás, não é isso, Paulo? Mais ou menos. 1 ano e meio atrás. Então, a gente estava já fazendo o projeto, começando o projeto, e isso aqui, tanto galpões aqui construídos e sem telhado, né, quanto esse terreno todo foi sendo, né, virando depósito de entulho e de lixo. Nós estamos com isso aqui, hoje nós estamos com um problema de... Saiu até essa notícia no jornal faz 15 dias atrás. Você viu? Hã? Saiu em várias notícias, mas isso aqui está poluído. Houve uma poluição do solo aqui por conta de lixo e de entulho que foi jogado aqui. Isso é uma coisa criminosa. Foi alguma gambiarra, né, muito comum que acontece, alguém da regional lá que devia estar controlando, porque isso aqui já era desapropriado pela prefeitura, mas continuou sendo, né, destino de entulho, de lixo, né, e isso está sendo um problema agora. Esse terreno aqui todo, que é uma primeira fase do projeto, junto com outro trecho aqui, está com essa questão de contaminação. Olha aqui, ó. Olha que loucura, o galpão cheio de entulho. Esse entulho chegou até a beira aqui das paredes laterais do galpão. Chegamos a ver isso aqui lotado de entulho e lixo. Bom, aí as edificações que finalmente vão ser preservadas, né? Como essa aqui, que é a portaria da antiga indústria junto à rua. Isso aqui vai passar uma rua, entrada de uma rua, esquina de entrada de uma das ruas do projeto é por aqui, e está previsto um equipamento público aqui. Outro edifício preservado, isso aqui já é foto do ano passado. Já tem obra começando aqui, fundações começando. Isso aqui é a antiga edifício de caldeira e a chaminé que vai ser preservada como um elemento de referência visual num encontro das ruas principais do projeto. Esse aqui. Uma rua que sai da portaria, chega bem no eixo da chaminé, e tem uma outra rua longitudinal que vai da marginal até lá dentro. Isso aqui é a antiga casa de força, geradores
que é um edifício com um pilotis de concreto muito interessante, muito bem construído, e um pé direito duplo aqui, onde tinha geradores, e a gente está preservando isso com um telecentro, é isso? A última versão foi biblioteca, pequena biblioteca, quer dizer, isso ainda é da segunda fase do projeto, a gente tem algumas hipóteses para esse edifício, mas ele vai estar junto a uma praça central. E esse é o galpão que vai ser preservado com um clube escola, né, quadras poliesportivas, é um vão livre de 20 metros aqui, ele está em bom estado, tem uma estrutura interessante. É um galpão de 60 metros por 20, que é esse aqui. Bom, isso aqui já é foto, uma recente, aerofoto recente, com os galpões já demolidos, e aqui está desenhado aqui em cima o sistema viário que nós propusemos, integrado ao sistema viário do local. Você quer falar um pouco, Pablo? Eu quero que o Pablo fale um pouco disso, dessa coisa da inserção, da articulação desse projeto no contexto do bairro. Acho que uma coisa importante é que o histórico do projeto é que essa área, ela, até o limite daquele galpão preservado, sem contar esse rabo aqui circular, é uma área de ZEIS. Depois aquele trecho junto da marginal não é ZEIS. E a Rossi, que é uma grande empresa imobiliária, tinha comprado esse terreno acreditando que ia conseguir, de alguma maneira, burlar o zoneamento, ignorar as ZEIS e fazer, que tinha até um projeto de um grande empreendimento aí. Felizmente, apesar de todos os temas de corrupção da gestão passada nas aprovações, eles não conseguiram fazer essa manobra e, na impossibilidade de aprovar o projeto que eles estavam desenvolvendo, aceitaram vender para a prefeitura. Então, a prefeitura adquiriu da Rossi esse terreno para fazer um conjunto de grande porte e nesse sentido é interessante aquela imagem que o Rafael mostrou dos empreendimentos imobiliários do entorno, porque a demanda da prefeitura era usar ao máximo o terreno. É uma área central, com infraestrutura, tem alguns equipamentos já instalados, tem a estação Leopoldina da CPTM muito próxima, 450 metros a pé. Fazia sentido atender essa demanda e no cálculo a gente chegou numa conta de 1.300 unidades. Um outro comentário que eu acho interessante é que desde o começo, embora o clima seja aqui muito ameno em São Paulo, talvez seja mais inóspito esse lugar do que o da Estação Antártica. Porque, enfim, um entorno muito de uma matriz industrial com trechos ocupados pelo uso habitacional, mas completamente desprovido de qualquer serviço, não tem comércio, não tem padaria, vias expressas, avenidas, tráfego de caminhão que vai para o Ceasa, essa é a condição atual. Pode ser que o Ceasa saia e isso mude, mas uma situação muito inóspita do entorno e muito isolada. Então, a grande preocupação inicial que a gente discutiu muito era como tentar evitar que isso se tornasse, de fato, um gueto, já no entorno que, digamos, conduzia a um certo isolamento, tentar fazer com que a cidade se comunicasse com isso o máximo possível e na verdade, até tornando esse lugar uma centralidade para o uso residencial que já existia. Embora pequeno, já tinha essa pracinha triangular aqui embaixo, que já existia, que é uma praça simpática, alguma habitação aqui, mas aqui para baixo, enfim, já tinha mais indústria, ainda o trecho da cidade está com uma transformação muito intensa. Mas então, que isso não só se integrasse da melhor maneira possível, mas que virasse uma espécie de centralidade para que a vizinhança, na verdade, tivesse isso como um endereço. E aí, nesse sentido, todo o processo, antes de começar a desenhar edifícios, foi desenhar o programa, tentando, desde o princípio, levar para aí, apesar da SEAB ser Secretaria de Habitação, articular com as outras secretarias para que o máximo de outras funções urbanas fossem instaladas nesse mesmo lugar, evitando, enfim, criar um bolsão exclusivamente residencial e
enfim, com todos os problemas que isso em geral acarreta. Então, no fundo, eu acho que o interessante, como até esse projeto ainda tem andamento e está ainda trechos dele em fases muito preliminares até de concepção das arquiteturas, embora dois edifícios já estejam sendo construídos, a construção do programa, eu acho que foi um dado, talvez, que a gente perdeu mais tempo, fizemos mais reuniões para construir o programa do que para projetar os edifícios propriamente. E o outro lado que acho só interessante comentar é que era fundamental que essas ruas todas fossem públicas, né? Que isso fosse espaço público de fato, que essa praça central fosse pública, porque o projeto da Rossi fazia um muro perimetral contínuo com uma única portaria, e a grande contradição é que na hora que isso tudo vira público, a gente perde potencial construtivo. A Rossi poderia aproveitar esse terreno fazendo um muro perimetral com uma única portaria, poderia aproveitar muito mais esse terreno do que o próprio poder público, criando espaço público, enfim, que se comunicasse com o entorno. Então, nesse sentido, também, até com experiência da própria revisão da legislação que deve ser feita, porque uma legislação que isso aqui dá em torno de 40% do terreno é público, então a gente jogou fora, entre aspas, no raciocínio imobiliário, a gente jogou fora 40% do nosso potencial construtivo. Mas, e a SEAB aceitou isso no sentido que eles se convenceram de que seria um absurdo fazer isso isolado da cidade, com grandes áreas condominiais de acesso exclusivamente dos moradores, enfim, eles entenderam que era fundamental a multiplicidade de usos e a criação de espaços públicos e aceitaram abrir mão de 40% do potencial construtivo que o terreno, a princípio, permitia, né? Acho que esse era um comentário que eu achava importante fazer nesse momento, que, enfim, essas contradições legais e como, em situações como essa, a legislação, no fundo, convida a fazer uma cidade pior, né? Para fazer uma cidade melhor, na verdade, a gente abriu mão de muitos metros quadrados construídos que poderiam ser usados nesse mesmo lugar. Tem a coisa da manutenção dos espaços, né? E o condomínio, se isso é uma área de condomínio, né, do conjunto de habitação de interesse social, são os moradores que têm que fazer a manutenção. Nesse caso aqui, os espaços são públicos, são praças e vias públicas, calçadas, iluminação pública, corre a manutenção disso tudo, corre por conta dos poderes públicos, não é? Isso é fundamental. Você já foi até aí? Tinha a ver com esse comentário que, então, dentro das possibilidades programáticas que surgiram ao longo das discussões, o projeto incorporou uma unidade básica de saúde, 2 creches, uma nessa quadra, outra nessa quadra. Todas as construções existentes receberiam usos públicos, então o clube escola, aqui nessa portaria, uma base comunitária, uma coisa assim, aquele edifício na praça, que o Márcio comentou anteriormente, seria uma gibiteca, um telecentro, uma coisa que ainda está em aberto, e na chaminé, um programa bonito, que a gente até foi visitar outras experiências, de uma padaria escola, e uma espécie de lanchonete, bar, associada a esse edifício que, no conjunto, simbolicamente, era muito importante. E, como também o entorno não tinha nada de comércio, outra conquista, porque, no fundo, essas coisas foram muito brigadas, que se pudesse criar áreas no térreo para uso comercial. No fundo, eu acho só importante enfatizar isso, porque são essas brigas, na verdade, que consomem muito mais tempo do que o projeto propriamente dito. Que é a legislação, e na verdade agora houve um grande retrocesso, porque o programa, embora esteja sendo revisto, Minha Casa Minha Vida, dificulta muito mais ainda o uso misto e a incorporação de comércio nos edifícios. Equipamento, pior ainda. E o município também, é raríssimo a gente ver conjuntos onde existe essa mistura de usos, né? Embora na campanha o Haddad tenha falado sempre uso misto e tal,
programa que está sendo adotado pelo governo federal, Minha Casa Minha Vida, e por enquanto ele ainda é muito restritivo em relação a isso. Nesse caso, por falta de opção, porque não tem, 5.000 pessoas morando aqui sem ter onde comprar pão, acho que todos os técnicos da prefeitura perceberam claramente que isso não era possível e aceitaram, enfim, incorporar. Então, no fim, esse desenho do chão, acho que por enquanto, é o que é a contribuição maior do projeto para esse lugar da cidade. Aqui deixa... Não, continua. Espera aí. Aqui está bem definido, né, os usos. O que é azul aqui é equipamento. Né? Então, as creches, uma creche, outra creche. Né? Vermelho aqui é comércio. Então, essa rua principal, né, é a rua existente aqui, essa esquina de entrada, isso aqui é tudo cheio de comércio. Padaria Escola está aqui é um bar, né? Também ligado à Padaria Escola, do outro lado, junto à praça. Essa é uma praça que sobra, é importante. Isso passou, tá um pouquinho. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Essa passagem, essa pré-existência não só dos galpões, mas como esses renques de árvore que havia entre os galpões, né? Isso está lá, são árvores de porte que vão ambientar exatamente essa praça aqui. Aqui havia um galpão, o eixo antes ocupado por esse galpão vai ter quadras, né? Quadras poliesportivas, quadra de grama, quadra de areia, lugar para a criança brincar, junto com aquele edifício pré-existente, interessante, a antiga Casa de Força. Isso então é uma praça com 2 renques de árvore, né, que aparece aqui, ó. Se articula com essa esquina, onde vem uma rua lá da antiga portaria, e essa rua que é uma continuação da rua que existe aqui, que vai para a Estação Leopoldina. Essa rua aqui, a Estação Leopoldina está a 300 metros aqui dessa esquina. Muito bem. Isso aqui, o que vocês estão vendo esse desenho de vagas junto à rua, são vagas públicas. Isso é uma área pública, uma via pública. Os moradores, nós chegamos a quantas vagas nós conseguimos aí, Paulo, você lembra? Conta de 300. Mais ou menos eram uns 25% a 30% das unidades habitacionais, né? Quer dizer, quem tem um carro que para aqui e sai com o carro para trabalhar, libera uma vaga para o comércio que está aqui no térreo, né? Então, essas áreas comerciais aqui no térreo, você já tinha passado além dessas aqui. Bom, isso aqui então é uma planta do andar tipo de todas as edificações, né? Mostrando então a massa de edificações habitacionais. Essa quadra aqui aparece, olha, aqui houve uma mudança, a primeira etapa de projeto acabou sendo essa quadra aqui, com esses edifícios mais baixos, né, que estão sendo construídos com alvenaria armada, né, uma transição de concreto para liberar áreas no térreo. Mas são edifícios mais baixos junto a essas casas existentes aqui nesse bairro vizinho. E essa quadra aqui também compunha a primeira etapa. Então, nós trabalhando com esse programa de creche aqui no térreo, isso é um condomínio, a área condominial fica na cobertura da creche, parte coberta pelos edifícios, parte descoberta, né? O desenho da creche aqui evoluiu para um desenho como esse aqui, né? Teve uma retificação um pouco desses pátios, manteve a ideia do pátio. Tem creche aqui na projeção desse prédio, desse e desse aqui, né? E espaços maiores nessa grande marquise central, embaixo da marquise central. Aqui está o desenho da creche inicial, porque isso aqui tudo é segunda etapa de projeto, né? Estamos fazendo isso aqui, começou a obra desses edifícios, e isso aqui é um projeto que está dependendo da liberação dessa área aqui por conta dessa coisa da contaminação, etc. Muito bem. Essa é a massa, então,
atual de edificações do projeto, pavimento tipo. Um dos edifícios dessa quadra daqui de baixo são edifícios menores, mais baixos, são esses dois aqui e esse, 3 edifícios mais baixos e essa torre mais alta na esquina, marcando essa esquina aqui. Então, esses edifícios mais baixos, como eu disse, a alvenaria armada é isso aqui. São apartamentos que nós tivemos que redesenhar para adequar ao Minha Casa Minha Vida, isso está de acordo com Minha Casa Minha Vida, todos os ambientes são acessíveis, né, cadeirantes, circulação e ambientes acessíveis. Isso aqui é a alvenaria armada de bloco de concreto, né, com esse programa, 2 quartos, uma sala, são apartamentos de 50 metros quadrados. Aqui sem elevador, esses prédios baixos sem elevador, tem só essa escadaria de lances superpostos e uma previsão futura de instalação de elevador. E esse aqui já é o edifício alto, na esquina dessa quadra, né, com estrutura de concreto. E o importante, são 6 apartamentos por andar, com plantas variadas, mas essa chegada aqui de elevadores, escada, acaba configurando um terraço com visuais abertas para a paisagem. Isso aqui é uma área, então, de uso para crianças e de estar, né, um terração aberto. A ideia da torre, sem a ideia procuramos evitar a ideia do corredor central, né, ou a solução clássica em H também, que não tem visuais para fora. Então, esse ambiente, né, comunitário aqui do condomínio, ele tem essas qualidades. Aqui, esses programas, os usos, umas imagens aqui, os croquis muito simples ainda, antes da definição das arquiteturas acontecer, dando mais conta do espaço urbano, daquela esquina principal, a chaminé, a padaria escola, aqui, a esquina, a praça que está ali, né? Com esse elemento existente, a chaminé, que originou, inclusive, isso foi o que originou essa inflexão desse edifício, né, para dizer que se entra por aqui, abre-se essa perspectiva para esse ponto, essa esquina principal. A ideia da esquina, essa esquina tem a padaria escola, tem um bar, e no térreo desse edifício aqui, que se prevê que seja um edifício para idosos, vai ter a farmácia. Então, é a esquina que você tem farmácia, padaria e o boteco do outro lado. Isso aqui é uma UBS, junto da Marginal, junto do Clube Escola. Então, aqui, ó, aqui é a farmácia, bar e padaria, nessa esquina. Bom, esse já é um desenho já do executivo dessa primeira fase de obra, que já está em execução. É o edifício que tem essa inflexão, né? Isso é a alvenaria armada, são 10 andares de alvenaria armada sobre uma transição de concreto para liberar espaços maiores para as lojas e para as áreas condominiais. Um detalhe desse canto aqui, para dar conta do apartamento de topo, né? O apartamento padrão, e aqui um apartamento que resolve a relação com a escada de segurança que acontece aqui. E aqui outra escada de segurança e a inflexão dá um apartamento especial aí com uma sala com 2 janelas em ângulo. Finalmente, são imagens recentes, renderizações do SketchUp desses 2 primeiros edifícios que já estão em obra, né? Com a chaminé, com o edifício da chaminé e a padaria escola.
Isso tudo é alvenaria armada, revestida, né? A argamassa pigmentada. Essa aqui é a fachada posterior com as circulações de acesso. Paredes estruturais são todas. Inclusive, isso restringe muito, né, o tamanho das aberturas, né? Essas aberturas aqui, inclusive essa aqui que era uma abertura de 1,20 m só, para a lavanderia aqui, né? Nos pediram que diminuísse. 1,20 m ia obrigar a fazer uma viga fundida em loco a cada abertura dessas. Então, nós estamos, uma hipótese, a gente dividir isso em duas e ter uma pilarete no meio de alvenaria armada. Duas aberturas de 60, passa 10. Então, é muito restritivo. A alvenaria armada tem essas restrições. Aqui, que é uma janela maior, que é essa janela principal dos quartos e da sala, tem uma viga, né? Aparece aqui na imagem, nas imagens aqui, tá vendo? Tem uma viga correndo ali, composta com essa aba que avança para fora de proteção da fachada, proteção contra o sol, tá vendo? Isso é face norte. São esses aqui, ó. Isso é circulação, essas vistas aqui são do fundo, né? São circulações. São varandas de circulação. Então você tem. Ah? É balanço. Isso é balanço da laje. Laje de concreto moldado em bloco. Essa superfície aqui, ó, ela liga os edifícios, tá? Como tem o tal desnível que eu chamei a atenção no começo, de 3 metros, isso aqui é uma rampa e lá é outra rampa, né? Então, entra-se por cima aqui da esquina, né? Isso vai em nível, você sobe para esse prédio que tem escada elevador e vem para cá, para esse solário aberto, onde você entra nesse prédio, nesse que são edifícios mais baixos. Abaixo disso aqui está a creche. Isso aqui é o pátio da creche. É uma pena que não tem uma planta aqui, né, desse, para mostrar, mas dá para perceber aqui, a creche está aqui, tem um pátio, isso aqui é uma área da creche aberta, tem área aqui, aqui e aqui. Muito bem. Aí, daqui uma rampa que desce, você desce por essa rampa e chega aqui num lugar, no chão, já que tem uma quadra do condomínio. Esse condomínio todo aqui tem essa área descoberta, essa quadra, tem, abaixo desse prédio, no nível de baixo, tem uma área de pirotico, um salão condominial, aqui embaixo. Isso, vamos dizer, você tem uma parte do terreno, que é isso daqui, ó, é a creche que administra, é da creche. E uma parte do terreno aqui é do condomínio. Isso acontece nesse aqui, a mesma coisa aqui. Essa alvenaria armada, nesses edifícios de 6 e 10 andares, até 10 andares, é uma construção mais econômica. É isso. Acima disso já não é possível, mas era necessário fazer edifícios mais altos para chegar no número de unidades solicitadas. Então, tem esses dois sistemas. Os mais altos tem uma coisa interessante também, tendo duas tipologias, é possível atender melhor a população que tem níveis econômicos diferentes. Então, os edifícios que têm mais elevadores têm um condomínio mais caro. E a SEAB faz a triagem socioeconômica das famílias e instala nos edifícios de condomínio mais caro, as famílias têm uma renda maior, e nos edifícios de condomínio mais barato, as de renda menor. É importante, olha, chamar a atenção, tem uma coisa... Nesse caso é tudo HIS. Tudo HIS. Olha, é importante só uma coisa, complementando, tem uma preocupação nossa, parece aqui, né? Edifício alto articulado com edifício de meia altura, né? Você não ter só edifício alto, só subida de elevador, você tem aqui elevador, mas você chega num edifício mais horizontalizado, aqui também. Então, essa coisa de marcar uma esquina e articular com um edifício a meia altura, né? Aqui na Praça Central também tem isso aqui, melhor do que se fosse tudo alto, né? Então, essa
composição e articulação de edifícios mais altos com edifícios de meia altura, né, é uma característica desse projeto. Acaba dando uma morfologia muito urbana, muito, sabe, uma paisagem urbana e não uma coisa uniforme, de gabarito uniforme, de altura uniforme, né? Você tem variação de sombras, de aberturas e de relações espaciais. Então, aparece aqui, aqui, lá. Isso foi uma preocupação nossa, quer dizer, num certo momento do projeto, a gente tinha até uma separação, tinha quadras de edifícios mais baixos e edifícios mais altos concentrados. E a gente avançou evitando isso, fazendo esse tipo de articulação. Eu acho que é uma característica desse projeto. Qual é a distância de transporte? Aqui, ó, dessa esquina, Bruno, tem a CPTM aqui a 300 metros. 300 metros? É. E foi conversado com a E aqui passa ônibus. Uma linha de ônibus entraria nessas ruas, que são ruas públicas, então teria uma rota dentro do... Imagina-se que você possa ter o ônibus entrando por aqui, né, e saindo aqui. Fazendo o ônibus que vem da Vila dos Remédios. Porque você vai ter muita gente aqui. Se você acumular todo mundo aqui num ponto de ônibus aqui, fica impossível. Você acaba tendo um congestionamento de ônibus. Então, isso aqui é alguma coisa que foi conversado. Tem muito ônibus passando aqui. É ônibus indo para Vila dos Remédios, por aqui, por essa rua, e essa é mão de ida para o centro. Interessante, é bom comentar isso aqui. Ó. Por exemplo, aqui você tem um lote, aqui, um grande lote que compõe essa quadra inteira, dividido em dois. Na verdade, a área da quadra tem um lote aqui e um outro aqui. Isso aqui que é público, que é uma pré-existência, né? Isso aqui é área construída, que é área computável, mas o terreno como um todo, ele foi apropriado multiplicado por 4. Né? Nós fizemos 4 vezes a área, esse prédio aqui que é o prédio dos idosos. Então, 4 vezes essa área daqui, né, deu esse prédio. 4 vezes essa área deu os prédios que estão aqui, mais a creche. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Então, aqui é 2,5 vezes, porque aqui tem um limite de zoneamento, não é isso, Paulo? Não. Do lote original você tem uma área de sistema viário, área verde obrigatória, né? É um parcelamento de solo. Isso está sendo aprovado em par-solo, é parcelamento de solo, é um projeto urbanístico, né? Com lotes, criação de lotes, áreas verdes, áreas institucionais, quer dizer, onde está essa UBS aqui, é uma área institucional. Né? Mesma coisa, isso aqui, ó, é uma área verde, essa grande praça, obrigatória no parcelamento de solo. Tem uma coisa que é fundamental, isso aqui é aberto, é público, é fundamental que seja assim. E não um condomínio, né? Você até tinha um aproveitamento maior, mas você ia exatamente a ideia do gueto, a probabilidade grande de você criar um gueto sem manutenção, sabe, sem manutenção, isolado, era muito maior. Só um lembrete que eu acho que é importante, a gente está no momento em que essa gestão tem o papel de fazer a revisão do plano diretor, e nosso queridíssimo colega secretário de Desenvolvimento Urbano se propôs a fazer a revisão do Código de Obras. Essa é uma discussão que eu acho que é fundamental para o futuro da cidade, porque de fato a legislação impede construir a cidade que qualquer inclusive o prefeito, defende. Então, só para todos que tiverem acesso a essas discussões. Tá bom, obrigado.